Prezados ouvintes, graça e paz. Convido a todos a me acompanharem em mais uma reflexão da série É Difícil, mas Necessário se somos discípulos de Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre resistir às paixões pecaminosas da carne. A vida cristã, meus amados, todos nós sabemos, é uma caminhada que exige constante vigilância, renúncia e luta espiritual. E um dos maiores desafios que nós enfrentamos como servos de Deus é a batalha contra as paixões pecaminosas da nossa própria carne, da nossa natureza carnal. Em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo escreveu: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E essa guerra ela é real, ela é interna, ela é diária e ela é desgastante. Resistir é difícil sim, mas é absolutamente necessário se nós queremos agradar a Deus e viver como servos dele. Então hoje nós vamos pensar sobre isso, né? Pensando em por que é tão difícil resistir às paixões pecaminosas da carne, depois em por que é necessário essa resistência e também como nós podemos vencer as dificuldades. Primeiro, então, por que é tão difícil resistir às paixões pecaminosas da carne? Ora, é difícil resistir a essas paixões porque a nossa natureza carnal ela é persistente e é enganosa. A natureza humana decaída continua agindo mesmo após a conversão. Está presente, ativa e usa todo tipo de, entre aspas, argumento para nos convencer de que não é tão grave assim. Todo mundo faz. Ou, você merece esse alívio. Por isso Jeremias escreveu, no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Também é difícil resistir às paixões, porque nós vivemos em um mundo que incentiva o pecado. A sociedade atual estimula o prazer, estimula a autoindulgência, a sensualidade, o egoísmo. A mídia, as redes sociais, os costumes populares, tudo nos bombardeia com mensagens contrárias à santidade de vida. E por isso Paulo escreveu: não vos conformeis com este mundo, Romanos capítulo 12, verso 2. Mas também é difícil resistir às paixões, porque o pecado muitas vezes promete o alívio imediato que nós queremos. Pecados como a ira, a luxúria, a mentira ou a vingança oferecem alívio momentâneo, mas também deixam um rastro de destruição. Eles são prazeres passageiros que mascaram as suas consequências eternas. Por isso ficou registrada em Provérbios a advertência: há caminho que ao homem parece direito, parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, versículo 12. E ainda é difícil resistir às paixões porque o inimigo trabalha com astúcia e paciência. Satanás conhece as fraquezas da nossa carne e atua com estratégia, lançando dardos, oportunidades e armadilhas no momento em que nós estamos mais vulneráveis. E é exatamente por isso que o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então é necessário, mas é difícil. Mas é necessário. E por que é necessário resistir às paixões pecaminosas da carne? É necessário porque nós somos chamados para a santidade. Nós não somos apenas crentes nominais, ou não devemos ser. Nós somos servos, propriedade exclusiva de Deus. Nosso corpo e nossa vida
não nos pertencem mais, pertencem àquele que com seu sangue nos comprou. É como nós lemos lá em 1 Coríntios 6,20. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também é necessário porque o pecado nos afasta da comunhão com Deus. A carne deseja o pecado, já o espírito deseja a santidade. Não há como caminhar com Deus e, ao mesmo tempo, viver satisfazendo os desejos da carne. Salmo 66:18, o salmista diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E ainda, por último, é necessário porque o pecado escraviza, mas o Espírito liberta. Muitos pensam que estão sendo livres ao ceder às paixões, mas, na verdade, estão se tornando escravos, porque a verdadeira liberdade é dizer não ao pecado e sim a Deus. Jesus afirmou e o evangelista João registrou no capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora, em terceiro lugar, como nós vamos resistir às paixões? Como nós vamos vencer as dificuldades para resistir às paixões pecaminosas da nossa carne? Como nós podemos vencer? Nós podemos vencer nos alimentando o nosso espírito e não a nossa carne. O que você alimenta é o que ganha força. Se você encher a sua mente com a palavra, com oração, com louvor e comunhão, então o Espírito será fortalecido em você. Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por exemplo, uma pessoa viciada em pornografia não vence apenas com força de vontade, mas trocando aquilo que consome, colocando filtros, buscando ajuda, ocupando a mente com aquilo que edifica. Também nós podemos vencer fugindo das ocasiões do pecado. Não brinque com fogo. Se você sabe que determinada situação pode levar à queda, afaste-se, mude a rota, busque outro ambiente. Se a pessoa acabou de sair de uma situação de uso de drogas, por exemplo, ou de bebida alcoólica, não deve frequentar aqueles ambientes que lhe sirvam de tentação. Como escreveu Paulo a Timóteo, foge também das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2:22. Está muito certo, meus amados, o seguinte dizer: você não vence o pecado se ficar fazendo amizade com ele. Não pode ter amizade com o pecado, senão você não o vence. Também nós podemos vencer tendo vida de oração constante. Sem oração nós somos fracos. A oração nos conecta com o poder do alto, o poder de Deus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orava constantemente para resistir ao mal. E foi ele quem disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 24, verso 41. Também nós podemos vencer confessando os nossos pecados e prestando contas. Ter alguém maduro na fé, claro que a confissão primeiro é a Deus, né? E principalmente a Deus. Mas também ter alguém maduro na fé com quem você possa abrir o coração e que possa orar com você é um grande passo para a libertação e para fortalecimento. Tiago escreveu: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Mas tem que ser alguém comprovadamente maduro e que vá manter o assunto em segredo, né? Para sair contando as coisas para qualquer um, né? E também nós podemos vencer, em último lugar, lembrando-nos do preço que foi pago por nós. Na hora da tentação, nós podemos pensar na cruz. Jesus sofreu para nos dar vitória sobre o pecado. Ceder ao pecado é desprezar esse sacrifício. Por isso, o autor aos Hebreus escreveu, capítulo 12, verso 3, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo,
para que não enfraqueçais. E concluindo, meus irmãos, resistir às paixões da carne não é nada fácil. O próprio apóstolo Paulo falou da sua luta interior, mas ele também declarou vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil, mas é necessário. Difícil para a carne, mas possível para o espírito. Difícil para o homem natural, mas glorioso, possível e glorioso para o homem espiritual. Se você está lutando contra paixões da carne, e todos nós lutamos, não se entregue. Não viva de aparências, não aceite o pecado como normal. Clame ao Senhor, busque ajuda, confesse, alimente-se da palavra, viva em espírito. Você não foi chamado para viver como escravo, mas como filho de Deus. Então, lute, resista e vença. E lembre-se que Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.